Estamos vendo. Que bom. Vou começar então. Eu, eu mudei um pouquinho o tema porque achei legal resgatar uma pesquisa que eu vinha fazendo desde a graduação e que eu estou continuando no mestrado, que é basicamente uma simulação de uma plataforma de nanosatélites CubeSat. Inicialmente eu ia falar só sobre sensores de atitude, mas aí eu acabei indo falar de simulação de controle de atitude e aí eu vou acabar falando da simulação numa plataforma de satélite, porque acho que isso é bem interessante e pertinente para o que a gente está fazendo. Isso aqui é um seminário da disciplina CMC 228. Bem, só uma síntese aqui, né, da estrutura da apresentação. Eu ia inicialmente introduzir alguns conceitos e falar um pouco de alguns conceitos de fundamentação teórica. Depois eu falar de três subsistemas que eu fiz um modelo computacional e simulei, que são subsistemas de estrutura, subsistemas de energia e subsistemas de controle de atitude, que é um desses bem interessante aqui para nós no, no CMC. E depois fazer uma breve conclusão. Bem, o objetivo geral do trabalho era estabelecer esse modelo computacional para uma plataforma multimissão de nanosatélites CubeSat e modelar alguns dos subsistemas dessa arquitetura. E aí, mais especificamente, estou limitando aqui essa apresentação e esse trabalho nesse momento a esses três subsistemas, né? Porque não podemos abraçar o mundo inteiro de uma vez só. Bem, na fundamentação teórica, então, alguns dos conceitos assim importantes de se trazer é o ciclo de vida de um projeto normal, né? Acho que é legal falar aqui um pouco do PMBOK, que é uma grande referência em gestão de projetos. E pode-se dizer que essa estrutura de gerenciar um projeto é adaptada no contexto espacial para esse modelo V aqui de engenharia de sistemas, em que a gente faz todas as fases do projeto, mas de uma forma um pouco mais detalhada e com essa paridade entre o que é planejado na descida do diagrama V e o que é verificado na subida à direita do diagrama, né? Mas, essencialmente, poderia se enxergar isso aqui como uma forma aplicada de gerenciar um projeto no contexto espacial. Outra coisa que é importante se trazer de conhecimento para um projeto espacial é a noção de nível de tecnologia, né? Nível de maturidade tecnológica. Ou então em inglês Technology Readiness Level, que é uma escala que se mede a maturidade de algum determinado conceito ou conceito tecnológico, né? Desde da observação inicial, né? Por exemplo, observar o momento de inércia e a conservação do momento, e depois formular uma aplicação disso. Um TRL acima seria propor uma roda de reação e um TRL3 seria talvez propor uma demonstração de uma roda de reação baseado nessa aplicação. E por aí vai até chegar o sistema final, né, em voo, quando chega em TRL9, no qual você tem a comercialização e uso do produto completo, né? E aqui no meio passam várias etapas diferentes de desenvolvimento. Aqui nesse trabalho, então, a ideia é focar nessas iniciais aqui, até porque trata-se de um modelo computacional e bem preliminar do assunto. Uma outra fundamentação importante é o conceito dos CubeSats, uma classe de nanosatélites de até 10 quilos, padronizados no formato de um cubo. Isso foi feito inicialmente pela Cal Poly, e a intenção dos CubeSats é baratear o acesso ao espaço, simplificar o acesso ao espaço, fazendo com que universidades ou escolas ou empresas ou instituições de menor porte do que um governo grande, digamos assim, possam acessar o espaço. Então, a ideia desse trabalho de dar uma ênfase no modelo para CubeSats é justamente criar uma ferramenta ou auxiliar no desenvolvimento de uma ferramenta
que possa ajudar a modelar computacionalmente CubeSats, e o conceito de se fazer isso para tornar mais acessível o acesso a missões espaciais por mais entidades no mundo. Algumas informações de CubeSats, então, né, eles são divididos nesses módulos que são chamados as unidades, né, 1U, e você pode ter CubeSats de 1U, 2U, 3, 6, 12, por aí vai, com essas dimensões aqui na esquerda, né. As dimensões, o pessoal normalmente fala, é 10 centímetros ao cubo, isso dá 1 litro de volume. Mas só nas dimensões x e y, que são exatamente 10 centímetros, no z, na verdade são 113,5, e a massa do CubeSat está em torno aí de 1,33 kg para 1U ou 4 kg para 3U. Isso aí já é na revisão mais recente do CubeSat Design Specification. Mas dá para ter a noção, então, do volume e da massa que pode ter esse satélite, e da modularidade em questão de dimensão para acoplar no veículo lançador. E existe um documento internacional reconhecido, que é o CubeSat Design Specification, que é basicamente uma padronização de medidas para desenvolver esses CubeSats. Então, aqui tem as principais cotas mecânicas para a estrutura externa, basicamente o envelope de dimensão do satélite, e especificação um pouco desse perfil do trilho metálico que faz a interface do satélite ao P-Pod, que faz o lançamento dele para o espaço e o transporte até o momento de ser ejetado do lançador. Uma outra referência importante que acho legal trazer, né, principalmente agora que a gente acabou de testemunhar o lançamento do Amazônia 1, foi o funcionamento da plataforma multimissão, que essencialmente é esse módulo de serviço da metade inferior do satélite Amazônia. E a intenção dessa plataforma, que vem sendo desenvolvida aí, deve fazer uns 20 anos, era modularizar e compartimentar o satélite de forma a poder reaproveitar essa plataforma, uma vez que ela foi projetada, desenvolvida, validada, testada e muito bem conhecida, que essa plataforma obtenha um TRL alto, né, por exemplo, um TRL 9, tendo uma missão em voo com sucesso e repetidas missões que se alcance esse TRL alto, e depois possa se desenhar um novo satélite só mudando uma carga útil aqui em cima, por exemplo, ao invés de usar essa câmera WFI da Amazônia, que a gente possa colocar uma outra câmera SAR, por exemplo, um radar de abertura sintética, que seria um satélite da família do Amazônia, baseado na PMM, mas mudando o payload. Então isso é uma motivação de desenvolvimento de plataformas, e o Amazônia ele é dessa classe de 500 quilos. Dá para imaginar a dimensão do satélite como mais ou menos uma geladeira em tamanho. E um CubeSat naturalmente é bem menor que isso. E então não daria para usar essa plataforma multimissão, a PMM, que hoje o INPE desenvolveu. Para um nanosatélite tem que se desenhar uma nova plataforma menor para CubeSats, se a gente quiser seguir o mesmo espírito da PMM. Então aí eu proponho, né, claro, com toda a cautela, né, inicial, porque uma proposição um tanto obtusa, né, mas de se aproveitar o conceito de fazer uma plataforma multimissão aplicada a nanosatélite, né, que eu carinhosamente chamei de PMM Nano, de nanosatélite, só para diferenciar da outra. Mas seria a ideia de fazer a mesma coisa do que é esse módulo de serviço do Amazônia para CubeSats, e depois isso pode ser usado em vários projetos de CubeSats, aproveitando a modularidade. Então, obviamente que tem muita coisa que tem que entrar aí nesse desenvolvimento. O próprio projeto da PMM do Amazônia levou aí 20 anos, até do início até o lançamento, mas sempre se pode dar o primeiro passo, e eu acho que é interessante iniciar a modelagem computacional de uma possível plataforma e iniciar a discussão do assunto. Uma outra referência importante que
achei relevante para o projeto é definir pelo menos uma padronização para as placas eletrônicas dessa plataforma. E um dos padrões que é mundialmente usado para isso é o PC104, que é basicamente um barramento industrial aqui de placas eletrônicas padronizadas. Tem especificação mecânica, especificação elétrica, tem um monte de componentes já comercialmente disponíveis nesse padrão, e muitos CubeSats usam esse padrão. Então, achei interessante adotar isso como um modelo eletrônico e associar isso à plataforma. Então, já indo já para um dos que seriam aqueles capítulos de modelagem computacional, aqui o início do sistema de estruturas, né, em que se faz a modelagem matemática dele. Aqui fiz uma estimativa básica de esforços atuantes num CubeSat, por exemplo, pegando a massa de um CubeSat inteiro em pé, no P-Pod, e aplicando 20 Gs de aceleração nisso, teria o equivalente a uma força estática aqui de aproximadamente uns 700 newtons. E se fosse aplicar isso lateralmente, né, no CubeSat deitado, ele teria que suportar o próprio peso do 1U, né, e não do stack de 3 unidades de 1U. Então, esse esforço é menor. Uma outra coisa interessante aqui é a definição dos fatores de segurança. Então, as incertezas associadas ao projeto pedem um fator maior, as incertezas de material pedem um fator um pouco menor, porque os materiais são bem caracterizados, mas esforços atuantes e, enfim, o fator de segurança mínimo é o produto desses fatores de segurança aqui em cima. Então, pode-se adotar um fator de segurança maior do que o fator de segurança mínimo. Então, aqui nos cálculos aqui eu adotei 2 como sendo um fator de segurança apropriado. E o fator de segurança é definido como a máxima tensão que vai ser aplicado, né, o máximo esforço que vai ser aplicado no projeto comparado ao esforço máximo que o material aguenta, né? Então, a razão de um pelo outro dá o quanto que o seu projeto tá com margem em cima da faixa de trabalho. E aí aqui alguns cálculos mecânicos, né, de dimensão do perfil L do trilho do CubeSat, a flambagem desse perfil, o cisalhamento dos parafusos. Então, isso aqui são algumas equações básicas. Isso foi uma análise bem por alto da estrutura, mas que eu usei para dimensionar a espessura do perfil e as dimensões dos elementos, né? Uma outra coisa que eu tentei dar uma certa ênfase foi o projeto dessas peças aqui, pensando na manufaturabilidade, né? Por exemplo, esse quadro de alumínio usinado a partir de uma chapa de alumínio aeronáutico, com poucas viradas de peça para ser fabricado no CNC, por exemplo. Então, isso aqui é uma peça fácil de fabricar no CNC, igualmente esses trilhos aqui. A peça não tem que ser virada mais do que uma vez na mesa de usinagem. E também parafusos e passadores padronizados e a placa eletrônica padronizada. Com isso, tem aqui algumas dimensões dos componentes, né? Dimensões, massas e os materiais. Né? Material alumínio aeronáutico 7075T6 e os passadores e parafusos de latão e de aço inox, e a PCB é de fibra de vidro. E aí a montagem fica mais ou menos assim. A estrutura desses CubeSats aqui só no esqueleto com o parafuso ficou em mais ou menos um pouco abaixo de 100 gramas. Deve ter cada um, né? Tá competitivo com outros projetos comercialmente disponíveis, então tem que entender realmente se não tem nada errado aqui, se a estrutura não está fina demais ou se ela é apropriada, mas para ajudar um pouco a entender as tensões aí que estavam atuando no projeto que foi feito. Era um projeto bem preliminar e simplificado aqui, mas aqui é uma montagem com os PCBs, né? Quando coloca as PCBs eletrônicas, a massa do CubeSat já vai para perto de meio quilo e o 3U vai perto de 1,5 kg, né? Então, só de colocar a placa eletrônica com a estrutura metálica, já dá para ver que tem quase 50% da carga nominal de um CubeSat só de
de montagem aqui. Isso aqui é um modelo só vazio, né? Exemplo. Então ainda tem que adicionar componentes, fios e painéis e tudo mais. Mas aí, aqui já fica um valor mais próximo da realidade, porque tem a estrutura sozinha não é bem representativa de um CubeSat final. Ô, Jonas, Aí, pode perguntar. Sim. No modelo da estrutura, pode colocar sem as PCBs. Então, eu tô pensando aqui, eu realmente não sei como é que funciona a estrutura do CubeSat, mas nesse caso aí, será que essa estrutura ela não tá frágil a tensões que sejam laterais? Porque aí toda o apoio dela tá nos vértices, né? Entendeu? A noção, tipo assim, não tem treliça nele, sabe? Sim, sim. Essa é uma boa pergunta. Isso é O que padrão do CubeSat? Ou seria interessante colocar talvez umas hastes na diagonal para poder segurar, sabe? essa é uma boa pergunta. A gente sabe, né, das estruturas ou da arquitetura que a forma básica do triângulo é a forma sagrada para ter resistência mecânica e deixar isso aqui indeformável, né? O que acaba fazendo essa estrutura ter rigidez é que ela fica toda travada nos parafusos. Então esse quadro aqui ele é indeformável e esse outro aqui também. Então quando coloca esses dois aqui, teoricamente era para essa estrutura ficar toda travadinha e ainda tem teoricamente esse suporte de latão aqui ainda oferece uma rigidez adicional porque ele dá um travamento da estrutura. Não é usual você ver os CubeSats com vigas assim na diagonal. Apesar de haver CubeSats que colocam painéis laterais reforçados em metal quando tem alguma demanda de cisalhamento não, desculpa, como se fosse uma força cisalhante, né? Em inglês chamam de shear panel, eu acho, que ajudam a estrutura não fazer esse movimento de deformação que você mencionou aí. Mas como aqui em volta depois entra painel solar e a fibra de vidro da placa de circuito ela é bem resistente para a espessura e para o tamanho, ela oferece uma rigidez boa. O momento de inércia da fibra para deformar aqui é como se você quisesse deformar uma chapa, só que sem dobrar ela, né? Só deformando ela no plano da própria chapa. Então, essa própria placa, esse painel lateral aqui também oferece uma rigidez adicional, né? Claro. Aqui não tá renderizado com o painel, mas isso aqui também ajuda, né, a ter vários planos de rigidez. É claro que isso tudo tem que ser analisado mais a fundo, mas existem projetos em que esses painéis são feitos de metal para ajudar a tornar a estrutura mais robusta ainda. Não entendi, faz sentido, faz todo sentido. Mas é uma boa pergunta, realmente. Tem alguns projetos que colocam aqui, né, painéis com formas mais orgânicas e que colocam assim um X, né? Eu já vi isso também. Mas tem muitos projetos que a estrutura básica de metal é só nesse formato desse esqueleto aqui. Então a gente já viu as duas coisas. Aí, pode falar. Eu sei que essa estrutura também ela tem que levar em conta a funcionalidade para você poder encaixar os componentes, né? Mas Sim. Eu na minha dissertação de graduação, eu fiz um negócio chamado de otimização topológica. Sim. Saiu bem orgânico, né? Isso. Aí eu fazia umas estruturas orgânicas, assim, com base em critérios de rigidez, tensões, né? E eu não sei o que ia sair aí para esses tipos de estrutura, né? Mas acho que seria, eu não sei, eu acho que seria uma coisa legal fazer aplicação aí, uma análise topológica aí para ver o que ia nascer desses carinhas aí. Porque é legal que topológica é legal que ela te dá o caminho de carga de acordo com a sua posição de contorno estabelecida, né? Essa é uma discussão bem interessante também. A otimização topológica provavelmente iria oferecer nesse quadro aqui, ou nesses trilhos, alguns formatos com curvas mais orgânicas.
mas aqui eu tive uma preocupação um pouco maior na questão da usinabilidade, Sim, porque a otimização topológica facilmente, se as restrições não forem colocadas ali para levar em consideração a manufaturabilidade, pode levar a uma forma que minimiza as tensões mecânicas e otimiza o seu projeto, mas que torna ele impossível de realizar. Então, geralmente o que eu fazia para contornar essa situação que você está falando da usinabilidade, por exemplo, no caso lá que eu fiz, né, na época eu trabalhava em estruturas na Embraer, e aí a gente aplicou isso daí para desenvolver lá o trem de pouso principal, né, o corpo do trem de pouso principal. E nas primeiras rodadas eu tive esse problema, né? E aí uma coisa que eu fiz para contornar foi assim, o meu bloco de elementos, né? Ele já tinha mais ou menos uma restrição de como que seria os critérios de usinabilidade, entendeu? Tipo, eu já meio que limitei ele aonde ele podia correr, entendeu? Em alguns pontos críticos lá para poder dar bons critérios de usinabilidade. E aí sim, ele se virou naquelas condições lá, né? O legal é que, assim, no caso da vantagem que a gente ganhou lá, a gente viu, quando a gente aplicou isso daí, a gente diminuiu muito o tempo de ciclo de projeto e estrutura, sabe? Que geralmente o que acontecia? Nasce um projeto ali no cara do projeto, né, que usa as boas práticas e tudo conhecidas, e ia para estruturas avaliar. Aí estruturas achavam um monte de ponto de tensão, deformações inconvenientes e pediam uma atualização daquilo ali. O que acontecia junto com o projeto, a gente já conversava, falava, ó, o que dá para fazer aqui? Fazia um bloco lá, né, com os critérios, e aí rodava a otimização. E aí passava esse perfil para o cara do projeto, e o cara refinava. Então a gente conseguiu reduzir muito o lead time aí de ficar fazendo esses loops de integração, né? Projeto e análise estrutural. Assim, realmente só um comentário. esses loops podem ser bem demorados e um processo iterativo, né? Um meio termo que eu achei legal, que foi isso que você comentou de botar as restrições já antes da otimização. Existe um primo da otimização topológica que seria essa otimização paramétrica, né? Então, por exemplo, eu posso parametrizar essa cota, eu chamo de parâmetro A, essa outra cota de espessura parâmetro B, essa largura parâmetro C, essa outra D, né? O diâmetro desse parafuso eu chamo de um parâmetro E, e eu falo, agora varia esses 5 parâmetros aqui e me acha a estrutura que minimiza a massa sujeito à restrição que a tensão máxima admissível no projeto vai ser tanto. Ele não vai otimizar. Legal. Aqui não vai sair um zigue-zague, né? Mas aqui ele poderia fazer uma viga que é mais esbelta no meio né? Poderia fazer uma forma quase um fractal, sei lá, alguma coisa assim diferente. Mas se eu for restringir quais são os parâmetros que podem ser variados na otimização, isso pode ser o melhor dos dois mundos às vezes, né? Então, pode ajudar a não só que o engenheiro escolha esses parâmetros através das contas, mas que ele confirme aonde ele pode mexer nisso, inclusive com valores inteiros, né? O diâmetro de parafuso tem uma brincadeira lá na engenharia que a gente fazia, lá na universidade, que era dizer, ó, só não orça um parafuso M7, porque não existe. Às vezes o pessoal calculava, tem o M6 e o M8, não tem M7 nem valores intermediários. Né? M3,14, um parafuso pi aí não existe também. Então, você poderia fazer uma otimização em valores inteiros, né? Com saltos inteiros de valores. Então, isso tudo também seriam opções legais a explorar. Mas, aqui é só por enquanto, uma proposição preliminar, né? Para ser iterada naquele processo de melhoria continuada e ciclos. E onde eu queria chegar com esse modelo computacional aqui, feito num software tipo um SolidWorks da vida, é nessa tabela aqui, em que se obtém os momentos de inércia de cada um dos CubeSats. E para uma outra simulação que eu vou usar lá no ADCS, eu vou usar essa tabela aqui de momentos de inércia do CubeSat 3U, onde eu tenho os eixos esse tensor de inércia aqui, que é uma matriz 3x3. E o centro de massa, dá para verificar que ele está perto do centroide
tem uma restrição lá, acho que tem que estar 5% do centro, então está perto aqui do centro do CubeSat. Esse tensor de inércia depois vai alimentar um segundo modelo, né, naquele outro capítulo de ADCS. E, bem, em decorrência do modelo proposto, né, aqui tem a estrutura com todos os chanfros, adoçamentos e tudo mais, e eu queria fazer uma simulação computacional disso. Então, eu limpei primeiro a estrutura, né, tirei alguns elementos, chanfros, filetes e coisas que eram um pouco mais estéticas ou de manufatura. Por exemplo, alguns filetes ali eram correspondentes ao raio de uma fresa, né? É uma fresa de 2 milímetros, eu preciso colocar um filete de 1 milímetro no elemento, porque a fresa não consegue fazer uma quina viva. Então, essa limpeza, esse pré-processamento na estrutura foi feito, e depois foi feita a malha da estrutura e aplicadas as deformações, né? Então, aqui é uma deformação compressiva, né? Tá deitado o CubeSat, mas é como se o CubeSat de cima estivesse esmagando o CubeSat de embaixo durante aquela aceleração de 20 Gs. E aqui é o equivalente a uma deformação lateral se eu estivesse pegando uma estrutura agora em que a base está engastada e aqui embaixo ele tem uma carga lateral para fazer aquela pergunta lá do Luan sobre a deformação lateral. As deformações foram pequenas, né? Aqui é menor do que 1 milímetro. Isso aí são só, desculpa cortando, são análises só estáticas mesmo que você está fazendo, né? Só estáticas, é bem simplificado mesmo. Teria que fazer análise em frequência, modos. Eu ia sugerir para você, por exemplo, se você for partir para dinâmica, né? Por exemplo, quando a gente usa elemento sólido, né, para fazer análise de modos e tudo mais, usualmente, né, é mais recomendado usar elementos de vigas e placas, sabe, para você representar o corpo, né? Tratar isso aqui como uma linha e inserir as propriedades dela. Isso, você usa a própria formulação direto do elemento em vigas e no caso, por exemplo, você tem uma viga L, uma viga I. Então, geralmente, assim, quando a gente faz análise modal aqui e tudo mais, né, dos elementos dinâmicos que a gente usa aqui, aí a gente usa muito elementos de placas e vigas, né? Por exemplo, elementos sólidos, assim, para análise de frequência, geralmente dá alguma sujeirinha, né? Sim, sim. Até para simplificar o modelo, né? De repente, quando você vai fazer uma malha muito, muito refinada, discretizando. Eu já vi gente fazendo malha discretizando até o parafuso. Aqui eu tirei os parafusos e botei um contato do tipo bonded, né? Eu já vi gente malhando até pegava o CAD ali e botava o solver de malha para tentar descrever os contornos do que seria aquele hexalobular, né? Ou uma chave Allen, tentar discretizar o furo do parafuso. Então, joga fora muito recurso para fazer uns contornos que não devem. Né? Então, quanto mais simplificado o modelo, isso eu teria que ter feito nesse pré-processamento aqui. Né? E as PCBs aqui também podem ser modeladas como ponto de massa. Né? Sim. Tem sempre um trade-off, né? Porque, como eu falei antes, o espaçador de latão ele ajuda a dar uma rigidez estrutural. Até porque o espaçador, às vezes, é tão robusto quanto ou mais robusto que o trilho lateral, né? No caso desse trilho aqui tão fininho, o espaçador, ele não é desprezível. Mas assim, toda aproximação tem seus erros. Se eu fosse mostrar para você, assim, é que eu não posso mostrar, né? Mas tem, por exemplo, o avião. Por exemplo, eu trabalho com cargas hoje, né? E aí, por exemplo, assim, para a gente calcular cargas para passar para estruturas, né? A gente usa um modelo dinâmico, que a gente chama. E o avião, ele é inteirinho feito de placas, vigas e barras, né? Ele não tem nenhum elemento discretizado, assim, sólido, né? Fica bem melhor de modelar desse jeito. Sim. E aí, por exemplo, nesse onde você colocou essas coisas aí do coisa, você poderia colocar um elemento de placa lá, né? Um plano lá. Que aí ele tem todas essas parte de cisalhamento, tudo também, ele leva em conta lá. E aí são formulações analíticas dentro do elemento, né? É bem robusto também, né?
Eu gostei disso. Eu acho até que seria uma coisa interessante de investigar, fazer os dois e comparar, né? E depois Uhum. mostrar que é igual e adotar o segundo. Eu reconheço que para uma aeronave realmente teria uma infinidade de conjuntos assim. Por Sim. exemplo, dá para imaginar uma treliça da aeronave como, sei lá, uma centena desses aqui, né? Realmente não teria nem como fugir de fazer essa simplificação. No caso do Uhum. CubeSatzinho, como a estrutura está mais simples, né? Sim, No caso de um super 3U, de um pequenininho. 6U, 6, 12U, acho que seria mais apropriado adotar esse modelo que você falou, não teria muito como fugir disso, né? Até para os modos de vibração. Esse aqui eu Uhum. simulei um U aqui quase na bruta força, discretizei mesmo a estrutura. Acho que a estrutura aqui deve ter submilimétrico a malha, né? Muitos elementos, e foi algo que deu para fazer para isso aqui. Mas eu gostei muito dessa ideia de É porque, assim, por exemplo, aqui na discretizar com indústria, vigas e o placas. pessoal tende a fazer assim, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, o modelo que a gente correlaciona com teste de GVT, né? Que é o teste de vibração em solo lá, e dos modelos que a gente constrói, né? É tudo desses elementos que eu te falei. E aí a gente gera carregamentos nesse cara, né? Aí o que a gente faz? Passa esses carregamentos para estruturas que aí num modelo detalhado assim, né, eles aplicam os carregamentos e aí obtêm as tensões, né, de mais refinadas, né. É um trade-off, eu pensar, como que eu faço para obter os carregamentos e como eu faço para poder analisar na estrutura esses carregamentos, né? Então a gente usa esses modelos distintos. Por exemplo, para Sim. você fazer um ajuste paramétrico do GVT em termos da forma modal lá do teste, se a gente usar esse tipo de modelo assim, que nem o CubeSat aí com milhões de elementos, né? É muito difícil você ajustar, né? Para uma otimização paramétrica seria bem melhor que a simulação fosse super rápida e que você pudesse testar centenas ou às vezes até milhares de opções diferentes, né? Então, o Uhum. tempo de simulação aqui não permitiria isso, né? Porque, de repente, é o caso até de fazer uma otimização com o modelo simplificado, escolher o modelo final e aí sim fazer uma análise discretizada no espaço, né? Uhum. Para confirmar que essa última versão realmente atende o projeto, né? Então, por exemplo, depois de eu sair do modelo de vigas e placas aqui, eu voltar para o modelo estrutural mecânico mesmo e confirmar. Acho que isso também é uma ideia legal de se pensar. Não, bacana, cara. Aqui só É um tópico mostrando bem legal. a tensão máxima aqui estava na ordem de 50 megapascal na compressão e 160 na lateral. Só que esse valor mais alto aqui não é no meio da estrutura em si, e sim alguns concentradores de tensão que resultaram aqui. Então tem que olhar Uhum. com mais carinho esse valor máximo. Mas se eu pegar aqui no meio da viga, que é onde eu imaginaria onde ela Uhum. falhasse, ou aqui onde ela tem mais deformação, dá para ver que ela Tá bem robusto. tá azulzinho, tá Você longe. olha, o modelo tá bem comportado com tensão. Esses pontinhos vermelhos aí, a única coisa que eu ficaria preocupado ali poderia ser um princípio de trinca de fadiga, né? Mas aí eu não sei qual que é o ciclo de vibração desse negócio. Acho É, que uma vez depois. é aqui nessas quinas aqui, ó, onde Uhum. tem a deformação gera um contato que o metal no metal Tá. concentra tensão em algum ponto aqui, talvez alguma quina aqui também. Então, por ter um canto Uhum. vivo, isso gerou um concentrador de tensão. Sim, Não pode chega, ser não chega interferência a numérica até ali. daria para estudar a fadiga do CubeSat girando no espaço, mas eu acho que em relação ou da fadiga da vibração do lançamento, mas não chega a ser algo comparado com uma aeronave, né, que tem que fazer um Sim, ciclo de vida de decolar, pousar várias vezes. Sim. No Os espaço, o CubeSat CubeSat já não. provavelmente é alumínio, né? Que você comentou, essa estrutura. Não lembro. Sim, sim. No espaço ele Então, já não está mais com o né? carregamento do lançamento, né? O crítico Sim, na estrutura aqui é o lançamento.
provavelmente o ciclo de vida disso daí excede longe as estações que ele vai estar lá no espaço. Lá. A aeronave não, né? A aeronave é direto. Né? Bem, então, isso aqui meio que conclui um pouco só essa análise preliminar da estrutura. Simulação computacional de esforços com modelo computacional de projeto. Vou falar um pouco brevemente do EPS também. Aqui eu peguei uma órbita do Sibers 4A e modelei os parâmetros orbitais aqui do CubeSat como se ele tivesse sido lançado de carona, né? Vamos supor que a Agência Espacial Brasileira contratou o lançamento do Sibers e resolveu fazer um piggyback ride do CubeSat e lançar na mesma órbita por uma missão semelhante, né? Do ponto de vista orbital, da mecânica orbital. Isso de fato foi feito, né? Teve CubeSat de universidade sendo lançado, não sei se foi com Sibers ou com Amazônia ou com os dois, mas isso é uma coisa bem interessante. Às vezes sobra ali 1 quilo ou 3 quilinhos e, sei lá, no lançador e dá para incluir um CubeSat na missão sem muito custo. Então isso é uma coisa que às vezes está aberto ali para se fazer. Eu achei legal, então, aproveitar uma órbita já existente, já escolhida, como uma órbita de carona e usar isso para missão. Aqui tem algumas potências do sistema, né? Então, eu olhei lá componentes comerciais disponíveis para selecionar a potência de cada um. Então, isso aqui é uma coisa, de certa forma, realista. E os valores negativos é referente a consumo e o positivo é referente à fonte, né, de painel solar. Aqui também tem modos de operação, né, por exemplo, a telemetria recebendo, enviando, ou a DCS atuando versus não atuante, né. E o imagiador também, e o painel solar iluminado versus na sombra, né. Na sombra não produz nada, iluminado produzia carga. Aqui, modelo simplificado também, né, com ângulo de iluminação perfeito, só uma estimativa inicial. E o modelo matemático para o OBS foi mais ou menos, para o EPS foi mais ou menos o seguinte, né? Foi definida a potência do barramento como a soma das potências dos sistemas e a potência da bateria como sendo a potência do barramento vezes uma eficiência menos a potência solar. Pensando na eficiência de um conversor aqui de energia. E aí eu peguei o datasheet de um conversor DC-DC para ver a conversão percentual dele de eficiência em função da potência que estava sendo requerida. E também a curva de descarga de uma bateria do tipo 18650, dessas que usa em projetos de CubeSats. E a curva de descarga dele é o que mapeia a profundidade da descarga, né, a carga da bateria, mapeia a tensão da bateria em cima dessa profundidade de descarga. Então eu peguei o datasheet, também selecionei alguns pontos e interpolei em cima desses pontos e gerei os bloquinhos do Simulink que conseguem representar essas funções aqui. Profundidade de descarga, tem essa equação aqui meio feia, mas dá para ver aqui que é o tempo em horas, né, dividido por 3.600. Corrente da bateria dividido por um fator de carga ou descarga, só para compensar que na descarga na carga e descarga ele dissipa energia, dissipa coisa, então tem esse fator aqui também de uma outra eficiência de carregamento. A capacidade da bateria em mAh, e esse 100 aqui é para virar em porcento, né? 100%, aqui vira o mAh, dividido pela capacidade, então dá o mAh percentual, e aqui é hora. Tá? Esse aqui é o diferencial do DLD, e ele é discretizado aqui em diferenças finitas para discretizar a simulação. E a tensão da bateria é só essa função aqui em função do DLD, que foi um truque interessante aí para poder estimar a tensão de uma bateria. Claro que, né, aqui eu tenho também, na Panasonic, eu tenho em função de diferentes descargas, diferentes curvas de... Isso aqui é um problemão, porque tem esterese, aí vamos supor que eu cheguei até o meio, resolvi voltar a carregar, então essas curvas não são tão exatas e também mudam com
a temperatura, né? Em função da temperatura a curva muda, e também em função dos ciclos de recarga, né? Quando eu estou já no 50º, não, no ciclo 500, a capacidade da bateria já é menor do que a bateria nova. Então, todos esses fenômenos não lineares aqui poderiam ser incluídos no modelo de algum jeito, mas fica muito complicado de, a priori, eu dizer como que eu combino isso tudo. Então, eu estou aqui só dizendo que isso existe, mas eu adotei aqui uma curva única, simplificada e determinística para a bateria. Mas seria interessante, isso aqui pode gerar um trabalho também para estudo de bateria de nanosatélite ou de satélites de qualquer tipo. As baterias seguem esse tipo de desvio no ciclo de vida. Então, a representação daquele barramento no Simulink é basicamente uma série de bloquinhos aqui com modos de operação. Aqui o telemetria e telecomando está recebendo um vetor que diz se é iluminado, que vem de um propagador de órbita, que é um vetor aqui que veio do MATLAB, que foi importado. E aqui eu consigo botar uma chave, por exemplo, e determinar cenários de operação, né? Então, tipo, o caso 1 versus o caso 2, chavear entre esses dois casos. O pior caso seria transmitindo ininterruptamente, por exemplo, e o caso nominal seria transmitindo só de vez em quando. E aí esse barramento é condensado aqui, e aqui entra naquele modelo de energia que eu acabei de descrever há pouco. Aqui tem a saída da simulação. Esses subsistemas aqui foram modelados como state machines, né? Então, basicamente tem o estado on e o estado off, que estabelece telemetrias e as potências, né? Então, por exemplo, eu tenho potência 0 e potência 9.6 aqui, dependendo do estado ligado ou desligado desse componente. E, por exemplo, aqui era um painel, então coloquei 2 painéis em paralelos e eles foram somados, e isso aqui é a potência gerada pelo painel solar. Isso foi um jeito interessante que eu achei de implementar isso. Igualmente, os subsistemas têm essas caixinhas aqui para indicar os telecomandos, as telemetrias, os plots de potência e a saída aqui que alimenta aquele modelo de integração que é esse aqui. Então, cada caixinha dessas aqui foi implementada como uma caixinha dessas aqui embaixo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o Simulink, mas quando você clica 2 vezes nessa caixinha, ela abre o modelo detalhado, e você pode implementar isso aqui e dizer aqui que a saída vai ser esse elemento aqui, né? Aí dá para ver que cada caixinha tem uma saída. No caso desse aqui, ele tem 2 entradas, uma saída e por aí vai. Então dá para condensar o modelo em grupos. O telemetria e telecomando aqui, né, tem as 2 entradas, 1 e 2, e uma saída. O ADCS tem... Aqui eu modelei como um modelo mais simplificado, mas podia ter integrado isso na outra simulação que eu vou descrever em breve, né? Então, é um processo continuado, né? Pegar uma simulação de atitude e pegar a saída de potência dela e jogar aqui dentro como um vetor que pode ser um input do modelo, né? Por exemplo. Isso seria interessante também. E aqui o cálculo da potência das baterias são aquelas equações que eu descrevi há pouco também, implementadas no Simulink como blocos. Aqui, como eu implementei aquela curva de função de transferência que pega DOD, entra nessa função, sai a tensão da bateria. E aqui, igualmente, o modelo do cálculo do DOD usando o atraso, né? O atraso discreto para implementar a diferenças finitas, né? Eu não vou entrar muito no detalhe de cada bloquinho aqui, senão vou estourar muito tempo. Mas dá para ver que aquelas equações aqui atrás, essas equações todas aqui podem ser implementadas nesses blocos todos que estão aqui a seguir. E deixo aí o exercício para o ouvinte de avançar e voltar no slide aí para tentar enxergar como que a equação foi implementada. Isso foi uma coisa bem legal que eu aprendi Simulink assim, né? Via a equação, via o modelo e tentava entender, olhando para o modelo Simulink, qual era a equação que estava descrita ali. E o resultado da simulação é isso aqui. Então, a luz solar ela basicamente acompanhava o vetor de iluminado aqui. Obviamente que isso aqui não está levando em consideração a altitude do satélite, porque está entre 0 e 100% de iluminação. Mas os parâmetros relevantes aqui são à direita, né? O DOD, a profundidade de descarga estava menor que 15%, são esses picos aqui.
né? Quando ele vai para a sombra, ele começa a descarregar, e quando ele vai para o sol, ele volta a carregar. E a corrente da bateria está aqui em vermelho, e a tensão da bateria está aqui em laranja, né? Seguindo essa curva um pouquinho mais diferentona, que é a função daquela função de mapeamento entre DOD e tensão. Então, por isso que ela segue esse formato aqui de... Mas se olhar só um segmento aqui, parece com a descarga da bateria. Então, é uma descarga seguida por uma carga e por aí vai. Como não modelei esterese nem as não linearidades, essa curva aqui acaba sendo simétrica entre descarga e carga, né? E aí pode ser melhorado isso aqui. E aí, por fim, vamos ao modelo DCS, particularmente meu favorito. Eu gosto muito de controle de atitude de satélite. E isso aqui também foi modelado como grandes blocos encadeados. E, basicamente, acho que é legal explicar por alto o que é cada bloco, né? Então, vamos começar pela cinemática. Cinemática é o seguinte, entra aqui na cinemática a velocidade angular do CubeSat, que é esse ômega CubeSat, e sai daqui uma atitude real. E aqui dentro, isso aqui é simulado usando os quaternions, usando um engine lá do Aerospace Block Set, do próprio Simulink, para dar o que seria o modelo real do satélite. Mas em função desse modelo, dessa atitude real dele, são extraídos aqui os vetores do magnetômetro e os vetores do Sol, né? Tanto a referência, que é onde eu imaginaria que estariam apontando o campo magnético e o Sol em função do meu momento da missão, quanto os vetores medidos. E com esses 4 vetores aqui, né, o magnetômetro medido e o magnetômetro referência, e a mesma coisa para o Sol, existe esse algoritmo de determinação de altitude que pega esses 4 vetores e determina... basicamente é o seguinte, se eu tenho 2 vetores, magnetômetro e Sol de referência, e eu tenho eles rotacionados por um ângulo, sei lá, θ, φ e ψ, né? Eu pego esses 2 vetores e rotaciono para uma outra, seria uma outra base de coordenadas, né? Porque os valores medidos são referentes ao referencial local do CubeSat. E os valores observados, os observados são referencial local do CubeSat e os de referência são na referência, digamos, local vertical ou local horizontal, né? Que seria, digamos, onde que o Sol está em relação ao nadir e a trajetória do CubeSat, né? E aí eu meço o Sol em relação ao CubeSat. E aí, se eu meço os dois, eu consigo dizer qual é a rotação do CubeSat em relação a esse outro vetor de referência. Basicamente é isso que eu estou tentando fazer com esse algoritmo de determinação de atitude. Então, mais à frente eu vou falar dele. Mas, basicamente, sai desse algoritmo aqui a atitude do CubeSat, que é qual é a rotação desses 2 vetores para chegar naqueles outros 2 vetores observados. E aí a atitude observada entra aqui no controle, e o controle tem o modo de operação, que diferencia entre o modo de estabilização, que é o detumbling, que é para parar de gerar o satélite, e o modo de apontamento. E o comando de apontamento aqui é uma referência. Por exemplo, um comando aqui, eu quero que vá para 0, π/4 e 0. Então, o CubeSat vai tentar fazer com que o erro entre esses 2 vetores, esse controle vai tentar zerar esse erro. Então, é basicamente isso que faz o controle. E sai aqui um comando, né? Um comando aqui U, que a gente vê lá no livro de controle. Basicamente, em unidades físicas, aqui está sendo a potência que alimenta o driver da roda de reação. A roda de reação aqui implementa o modelo das rodas em si, e sai aqui a potência das rodas, o torque das rodas e o momento angular das rodas, que alimenta a dinâmica do satélite. E a dinâmica do satélite finalmente considera isso tudo para dar a velocidade angular do CubeSat. Então, ufa, chegamos de volta ao início. E isso aqui novamente realimenta essa malha e chega na cinemática. Em algum lugar desse ciclo todo tem um atrasador, se não me engano é aqui na cinemática. E aqui tem uma câmerazinha para renderizar a animação do CubeSat girando. Esse modelo aqui foi tomado como base o modelo do CubeDesign virtual do ano passado,
que foi usado para desenvolver esse modelo de simulação. E basicamente, acho que esses blocos aqui à direita estavam formados e os da esquerda foram melhor desenvolvidos e, enfim, várias melhorias em alguns lugares aqui foram feitas também. Então, cada um desses blocos é implementado por uma equação, um conjunto de equações e um correspondente conjunto de bloquinhos do Simulink. Para não ficar enfadonho, longo e exaustivo, eu não vou descrever novamente todas as etapas, mas deixo aqui o exercício de ver como que isso aqui está implementado aqui embaixo, né? Então, basicamente essa equação aqui é a derivada do momento angular, a inversa do tensor de inércia, e aqui é a soma dos torques, né, que atuam no sistema, que é a lei de... Basicamente aquela equação torque é igual a alfa, né? Torque é igual a tensor de inércia vezes a derivada da velocidade angular. Essa equação aqui, só que descrita de uma forma vetorial e usando o tensor de inércia que foi obtido lá da estrutura aqui que ele entra. E cinemática, então, pega a velocidade angular, transforma para quaternions, pega essas referências aqui e calcula, né, dado a rotação do CubeSat, qual é o que seria o observado, né? Então aqui é uma simulação do sensor. Aqui poderia ser adicionado um ruído, por exemplo, para estudar o efeito do ruído, mas basicamente é a referência de qual é o Sol atual e qual é o campo magnético atual, aplica a rotação do CubeSat, né? Então aqui esse produto de mudança de base LVLH para CubeSat Reference System, e saem daqui os vetores observados. Então esse aqui é o que seria o simulador fiel do sistema, né? E aí depois a gente pega só os vetores de saída e tenta usar o algoritmo para fazer a função inversa disso aqui, né? Aqui eu mudei um pouquinho a ordem. A roda de reação é aquela equação, a corrente da roda de reação, Kp vezes o erro, mais K e RR vezes a integral do erro. Isso aqui é um controle do tipo proporcional integrativo para controlar o CubeSat, que está implementado aqui embaixo. E aqui tem uma outra equação que descreve o motor DC. Vamos lá. Corrente vezes a constante do motor, J d ômega dt mais B ômega. Então essa aqui é a equação que descreve a corrente do motor proporcional à velocidade angular. Desculpa, o torque do motor é proporcional à corrente. E aqui existe esse B ômega, é um atrito viscoso, né? Que é essa realimentação daqui para trás, que vai basicamente dissipar a energia das rodas de reação. Lá na frente a gente consegue ver no resultado da simulação que, uma vez estabilizado o sistema, toda a energia que é dissipada pela roda de reação vem desse atrito viscoso, uma vez que a gente não quer mais mudar essa componente de variar a aceleração angular que for zero, o CubeSat está estabilizado, a gente vai ter simplesmente o atrito viscoso atuando como dissipador de energia. E aqui as três saídas do bloco são essas três saídas, e as entradas são essas duas aqui, que é o comando, e a corrente de entrada é a potência solicitada pelo controle. O controle, então, ele tem essas entradas aqui. Aqui eu simplesmente implementei um controle do tipo PID simplesão, não foi feito nenhum tipo de otimização de coeficientes do ponto de vista formal, posicionamento de polos. A ideia aqui era só prototipar um modelo e mostrar que ele funciona, mas o sinal de controle aqui, então, pode ser descrito como Kp vezes um erro, mais Kd vezes a derivada de um erro, mais Ki vezes a integral de um erro, né? Esse é o controle PID. E o vetor de atitude observado e atitude de referência, um menos o outro dá o erro de atitude do CubeSat. Desse modo, chaveia entre os dois tipos de controle, né? Estabilização e apontamento. Então, essencialmente, isso aqui é o bloquinho de controle. E a determinação de atitude é esse algoritmo tríade, que está aqui descrito como uma rotina do MATLAB. Achei legal também mostrar que a gente pode pegar não só usar bloquinhos no Simulink, mas usar funções, né, rotinas que você programa, e usar essas rotinas como bloquinhos. O tríade é essencialmente essa operação
algébrica aqui, e os ângulos φ, θ e ψ saem aqui como as funções trigonométricas em função dessa matriz. Essencialmente é mudar desse sistema de coordenadas, do sistema de coordenadas local, na órbita, para o sistema de coordenadas do CubeSat. Então, se eu digo, o Sol está no horizonte e o campo magnético está do norte, e o CubeSat leu no magnetômetro um vetor magnético e um vetor Sol, qual deve ser a rotação do CubeSat para que esses dois vetores aqui correspondam ao Sol no horizonte e o magnetismo no norte, né? Então, esse algoritmo tríade é quem determina esses três ângulos aqui de Euler da rotação. A gente pode também representar isso aqui como quaternions, mas aqui estão colocados como ângulos de Euler. Qual é a rotação desse sistema para esse outro sistema, né? Então, é isso que faz esse algoritmo. E aí, os resultados, então, algumas simulações foram feitas. Infelizmente, eu não consegui colocar o GIF no slide, mas aqui estão as prints do estado inicial e final para cada comando. Então, apontamentos para diferentes eixos aqui. A animação aqui está representando o CubeSat 1U, mas o tensor de inércia é de um CubeSat 3U. Né? Então, aqui é só um desenho de um cubo, mas ele, na verdade, é mais para um paralelepípedo. E aqui também simulando um painelzinho solar, como se ele tivesse deployed, mas, na verdade, no CubeSat, o painelzinho solar está junto ao corpo dele. É só para também ter uma noção de apontamento aqui, né? É só um vetorzinho esse painel. E os resultados da simulação, aqui uma estabilização da velocidade angular, depois vem um comando de apontamento e ele estabiliza de novo. Foi essencialmente essa simulação aqui que está representada. Dá para ver que as rodas de reação saem da velocidade zero e estabilizam o CubeSat, elas ganham uma velocidade angular. E depois da manobra de apontamento, elas terminam com uma outra velocidade angular final. O torque da roda de reação começa alto para estabilizar e depois converge para zero quando estabiliza. E depois, quando tem o comando de apontamento, ele dá um torque e estabiliza de novo. O momento angular das rodas ele é acumulado, né? O momento e a velocidade angular dá para ver que eles estão ligados para um coeficiente. O coeficiente que leva um gráfico para o outro vai ser o momento de inércia da roda. A atitude do CubeSat começa em zero, termina em algum lugar qualquer aqui, e depois que é dado o comando de apontamento, o comando era 0, π sobre 4 e 0. Então dá para ver que o apontamento convergiu, e para mostrar isso é só ver o erro de apontamento. Né? Quando tem estabilização, o erro de apontamento existe, porque o CubeSat termina apontando para algum lugar qualquer. E quando é dado o comando de apontar, ele converge de novo e vai para zero. Tem um pequeno problema nessa simulação toda, é que quando a gente chega em π sobre 2, né, 180 graus, a gente chega naquela singularidade dos ângulos de Euler e resulta em comportamento errático na simulação. Então, para consertar isso, teria que modelar não só esse bloco aqui da cinemática usando os quaternions, mas também dar o tratamento de quaternions nos outros blocos, principalmente os blocos de controle, que lidam com atitude, e os blocos de determinação de atitude. A roda de reação já não enxerga ângulo, ela vê potência. Então, aqui não entra quaternion. Então, esses dois blocos na esquerda teriam que ter um tratamento mais elaborado para não ter essa singularidade quando o CubeSat está apontando para o final. E para ver a singularidade do ângulo, é só ver que existem aqui, por exemplo, alguns ângulos que não vou entrar nessa seara de explicar a singularidade do ângulo de Euler, mas funções trigonométricas nem sempre se comportam bem quando estão próximos de alguns pontos, né? Então dá uma descontinuidade braba assim. E o CubeSat ele acha que deu uma cambalhota quando ele cruza um certo ponto. Então isso acaba gerando uma instabilidade no modelo e no sistema, e pode levar à perda do satélite. Então esse é um problema realmente importante. Por fim, para concluir, né, o que se obteve aí no trabalho, então, é um modelo computacional preliminar, né? Eu devia deixar em negrito isso aqui, porque, obviamente, com satélite não pode ser feito tão rápido, tão cedo e com tão pouca coisa. Tem muito mais coisa para aprofundar. Mas já dá um certo ponto de partida, um certo estudo de partida para uma possível proposta de nanosatélite.
no TRL inicial, que é o que corresponde aqui a essa concepção, pesquisa investigativa, prova de conceito analítica ou simulada. Tá nesse campo aqui bem preliminar. Foram simulados só 3 subsistemas e para próximos passos de desenvolvimento, né, eu acho que seria importante desenvolver melhor esses modelos que já foram feitos no campo de validação e demonstração em laboratório, em ambiente de bancada, em ambiente simulado, enfim, câmara, teste de vibração, enfim, algumas coisas em laboratório para mostrar se passa ou não nas provas, né? De provas de ambiente, provas de funcionalidade e tudo mais. E modelar os outros subsistemas que não foram contemplados nesse trabalho. Eu botei aqui OBC ou OBDH, né? Que é o computador de bordo, telemetria, payload e outras coisas mais que poderiam ser modeladas. E daqui a, sei lá, talvez 5, 10 anos ou alguma coisa do tipo, eventualmente ter uma plataforma multimissão de CubeSat sendo lançada ao espaço e eventualmente sendo base para futuras missões. Então, esse é o fim do trabalho. Sabe que a gente está bem aqui no início, né, no começo, não levar a ferro e fogo tudo que foi falado aqui, mas acho que fica bem interessante, pelo menos, o questionamento. E, por fim, agradecer o INPE, né, o LIT também ofereceu uma visita antes da pandemia, essa foto é antiga, e também o laboratório lá da UFRJ, que é o Laboratório de Recursos Hídricos do Meio Ambiente, que foi minha casa durante muito tempo e apoiou essa pesquisa no final da minha graduação, e a qual eu carrego também para dentro do mestrado, querendo desenvolver pelo menos um dos subsistemas, em especial o controle de atitude. Queria conseguir desenvolver melhor um subsistema desses aí que foram expostos. E obrigado, e acho que é isso da minha apresentação. Olá, parabéns, hein? Bacana, muito bom. Show, Jonas. Muito legal, cara. Alguém quer fazer alguma pergunta aí pro Jonas? Eu sei que vocês já comentaram ao longo da programação. Ivan já fez uma sabatina de modelo computacional em cascas e vigas, né? Bem interessante. Então, parte desse trabalho foi desenvolvido na sua graduação, é isso? Você já tinha uma certa bagagem disso? Porque tem muita coisa aí, né? Simular todo um satélite, são vários subsistemas, né? Isso dá um certo trabalho, né? Isso aqui foi uma compilação de coisas que foram feitas no INPE Cube Design Virtual em 2020, que é aquele evento, né, super interessante, recomendo a todos participarem. Na pós aqui já não sei se faz tanto sentido, mas acho que ainda assim é legal, mas principalmente grupos de graduação e o ensino médio, acho que é bem legal esse evento, e dá uma visibilidade boa para o INPE, e traz muita gente para o INPE, né? Eu conheço muita gente que participou desse evento e se interessou em fazer mestrado depois de participar. Então, o pessoal está aí querendo se formar e vir para o INPE. E decorrente desse desenvolvimento em alguns dos desafios do Cube Design, eu transformei isso num TCC. Então, eu juntei coisas que eu estava fazendo, TCC ou projeto de graduação, né? Depende do nome que se dá em cada instituição. Então, isso aqui foi essencialmente o meu projeto de graduação, que eu concluí em fevereiro, defendi em fevereiro desse ano, e depois entrei para o mestrado. E aí eu peguei parte do que eu fiz lá no projeto de graduação e apresentei aqui no seminário, no contexto mais da simulação computacional de alguns dos sistemas, né? E eu ia falar inicialmente só sobre sensores de atitude, e aí talvez eu passasse 1 hora falando sobre aquele algoritmo tríade lá para determinar a atitude do satélite, mas eu achei mais interessante apresentar uma coisa mais integrada e interligada dos sistemas e das simulações, porque dá uma visão geral mais ampla de cada elemento do satélite do ponto de vista computacional e como que ele interfere nos outros, né? Então, isso foi uma coisa que eu queria deixar também, como que, sei lá,
a parte estrutural dá uma saída que vira entrada para o modelo do ADCS, que dá uma saída que poderia virar uma entrada do modelo de energia, né? Isso é uma coisa bem legal também. E quanto mais interligadas forem as simulações, mais representativo fica da simulação real da missão. Então eu achei que isso era bem pertinente. E uma das coisas que eu não abordei nesse trabalho todo foi o propagador de órbita, e talvez isso possa ser um tema interessante para o segundo seminário, que basicamente aqui eu peguei só uma tabela de valores 0 e 1, dizendo se estava ou não estava iluminado o satélite, e aí alguém tem que desenvolver esse software para mostrar quando que o painel solar está recebendo energia, ou albedo, ou tudo mais, ou até perturbação enfim, perturbações externas, né, de arrasto aerodinâmico, ou perturbações externas de vento solar, ou o que seja. Isso pode entrar também no modelo aqui computacional. E aí talvez essa parte de propagação de órbita e gerar essas saídas que vão ser entradas desse modelo todo pode ser um segundo tema interessante para seminário. E correr um pouco porque estamos quase no final do período, mas acho que fica interessante para uma próxima apresentação. Talvez na semana que vem eu já consiga apresentar isso. Opa, tudo bem, vamos aguardar. Você abordou várias questões aí, suscita muitas perguntas, mas devido ao adiantado da hora, né? A gente vai terminando por aqui, então, essa sua apresentação. E, novamente, parabenizando. Gostei muito. E é isso aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não queria fazer uma pergunta, não. Queria elogiar aí a apresentação do Jonas. Acho que a parte que eu mais domino, entendi que eu podia fazer alguns comentários, assim, foi aquela parte lá da modelagem, né? Assim, eu não sou entendedor 100% da área, então... Mas qual área? Ele falou de várias modelagens de várias áreas. Eu fiz na parte de simulações dinâmicas lá, do elemento estrutural lá do elemento estrutural, CubeSat. certo. Parte Isso, estrutural. essa parte que eu fiz a sugestão lá de usar elementos de placas, em vez de usar os elementos sólidos para discretizar o modelo, né, de elementos finitos. Mas não, pô, super legal e deu uma abertura de leque, assim, de entendimento do todo o problema, assim. Gostei bastante. Parabéns aí, Jonas. Muito legal.